A paz de Jesus a todos, sejam bem-vindos ao canal Programa Evangélico Sal e Luz. Que Deus possa abençoar cada vez mais a cada um de nós, que sejamos edificados em Sua palavra. Amém. Mensagem bíblica. Mensagem bíblica. Bom dia, amigos ouvintes, em mais um programa evangélico Sal e Luz. É com grande alegria que estamos em mais uma edição do nosso programa evangélico. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, ouvintes, pela participação, por estar aprendendo cada vez mais do Evangelho, da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa mensagem de hoje está baseada em pelo menos 2 livros bíblicos: Marcos, capítulo 11, e Hebreus, também capítulo 11. Comecemos com Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12. A figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma algum fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Lá no versículo 20, amado ouvinte, temos o seguinte: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amigo ouvinte, começamos com a figueira sem fruto, Marcos capítulo 11, versículo 12. Quando passaram na manhã seguinte pela figueira, viram os discípulos que esta estava seca. Pedro, como falei, lembrou e falou a Jesus sobre que a figueira estava seca, depois que Jesus a tinha amaldiçoado. Mas Jesus lhe disse: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Aqui nós temos, amigo ouvinte, o poder da fé. E a palavra nos diz a verdade: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Percebamos quão grande é o poder da fé. O nosso texto fala de que Jesus, tendo fome, aproximou-se de uma figueira, mas não encontrou nada. Não era tempo de figos. Mas Jesus falou: nunca mais coma alguém fruto de ti. Obviamente, os seus discípulos estavam de ouvidos atentos. Por isso Pedro lembrou
e argumentou com Jesus, ao qual Jesus falou que se alguém dissesse ao monte, ergue-te e lança-te ao mar, não duvidando em seu coração, mas crendo que assim aconteceria, assim seria realizado aquele pedido. Temos aqui, irmãos, o grande poder da fé. Nosso segundo livro de hoje é o livro de Hebreus, capítulo 11 também, para a gente falar um pouco mais de fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A natureza da fé. Vamos entender mais o que é a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Entendamos, ouvinte. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Imaginemos nosso dia a dia acontecendo algo ao nosso redor, em nossa casa, e aos olhos humanos, a natureza humana, ao natural, como também falamos, aquilo ali não aconteceria. Imagine uma pessoa que você conhece, que foi diagnosticada com uma doença e, de certo modo, para as pessoas, aquela doença não seria curada. Mas pela fé em Deus, alguém declara e crê, pela fé alguém crê plenamente em Deus, que essa pessoa será curada. Se lembrarmos de Marcos, no capítulo 11, quando lemos há pouco, quando Jesus falou que se disseste ao monte sem duvidar em seu coração, vamos falar assim em minhas palavras, crendo no que pedia, aconteceria. Tamanho poder pela fé. Assim também pode acontecer com uma pessoa. Você não pode de maneira alguma duvidar do poder de Deus. Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você pode até não ver que determinada pessoa enferma possa ser curada. Mas se você crer de todo o seu coração em Deus, essa pessoa vem a ser curada. É preciso crer, ter convicção de fatos que não se veem. No versículo 6 de Hebreus 11, temos o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se você continuar lendo, amigo ouvinte, todo o capítulo 11 do livro de Hebreus, um livro do Novo Testamento, vocês vão perceber quão grande foi a fé de tantos antepassados na Bíblia. Por exemplo, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Deus, meus irmãos, Deus quer que tenhamos cada vez mais fé no que Ele diz em sua palavra, para que possamos enfrentar todos os obstáculos no nosso dia a dia, na nossa vida, os problemas que aparecem querendo nos derrubar. Devemos crer no poder de Deus em nossas vidas. Deus nos diz que se buscarmos, conseguiremos. Tendo fé nele, alinhando o nosso pensamento e nosso proceder com o que Deus nos instrui. No outro programa eu falei da mulher do fluxo de sangue.
um exemplo de fé. Aquela mulher, como sabemos da palavra de Deus, havia buscado muitos médicos, gastado muito dinheiro, sem resolver. Mas quando ouviu falar de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, ela foi buscar esse homem e tocou em suas vestes. E foi curada imediatamente, porque teve fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ela esperava ser curada. E a convicção de fatos que se não veem. Ela foi, creu que seria curada. E assim aconteceu. Em outro momento de minha vida, eu ouvi no ensino da palavra de Deus, onde um pastor mencionava a seguinte frase: ouse ter fé. E aquilo enraizou-se em meu coração. E é assim que eu busco fazer. Gerar, fazer com que minha fé seja sempre crescente. Sempre crescente. Ao nascermos, temos todos uma porção de fé. Mas ao ouvirmos, ao buscarmos, ao praticarmos a palavra de Deus, nós vamos gerando, crescendo, fazendo crescer cada vez mais a nossa fé. E é assim que eu tenho buscado e quero continuar, em nome de Jesus, buscando. Assim eu desejo para você também, amado ouvinte, que me ouve neste momento, através das ondas dessa rádio, deste programa, através da internet. Ouse ter fé. Mais uma vez, o poder da fé. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos, capítulo 11, versículo 23. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus é um Deus de promessa e um Deus que cumpre a sua promessa em nossas vidas. Ouse ter fé. Creia tão somente que o Senhor pode e age sempre, eternamente, no sobrenatural. Sejamos todos abençoados, gerando, crescendo, buscando cada vez mais a Deus, ouvindo, meditando, praticando as verdades da palavra desse Deus tão maravilhoso, Senhor Jesus, Jeová. Meus irmãos, sejamos todos abençoados. Esta é mais uma mensagem no programa evangélico Sal e Luz. Você está ouvindo o programa evangélico Sal e Luz.